Olá pessoal, boa noite. Estamos começando, na verdade, nós estamos reestreando esse podcast. Há um tempo atrás esse projeto iniciou, mas devido a alguns problemas, algumas ocasiões da vida, nós demos um tempo. Não foi um final, apenas um tempo. E hoje, com muita alegria, com muita satisfação, que nós estamos reestreando esse projeto. Mas dessa vez, algo totalmente diferente, uma roupagem totalmente diferente, abordando temas fortes, temas polêmicos, mas de muita responsabilidade e com muita importância para todos nós, para quem está em casa, para quem está ouvindo agora, quem vai ouvir depois. Então, nós estamos muito alegres. E hoje, para iniciar esse projeto tão especial, essa reestreia, não poderia faltar alguém que também muito especial na minha vida. Essa pessoa é uma pessoa muito querida que foi muito importante em minha vida, nos momentos que eu mais precisei, nos momentos que eu estava mais necessitado de ajuda, de uma palavra, de um abraço. Essa pessoa foi fundamental na minha vida. E eu não poderia reestrear esse podcast sem convidá-la para fazer parte desse projeto. Quero muito agradecer a Deus pela oportunidade de novo. E é isso aí. Vamos embora, vamos para frente, vamos tocar esse projeto que é muito importante. Beleza? E desde já te peço que se inscreva no nosso canal, aperte o sininho e acompanhe esse projeto tão importante. Ângela, muito obrigado por estar aqui. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço pelo convite, né? É uma satisfação grande de poder estar aqui participando desse projeto, né? Da sua reinauguração. Sim, sim. Né? Agora com outra cara, preocupado com a saúde mental. Sim, e principalmente agora no mês de setembro, né? Que se fala muito em saúde mental, mas eu penso que deveria se falar o ano inteiro, né? Não só no mês de setembro. Sim, sim. Né? E para mim é uma satisfação poder estar aqui e participar desse projeto. Me fala um pouco de você, Ângela. Fala um pouco para quem está em casa, fala um pouco do seu trabalho. Quanto tempo você trabalha na área? Eu tenho a formação de psicanalista há 3 anos, mas eu já trabalhava na área já há um tempo, sem formação de psicanalista. Certo. Trabalhei numa ONG de acolhimento a mães que perderam filhos por acidente de trânsito. Trabalhava com mães enlutadas. Certo. E fiz um curso em São Paulo, no 4 Estações, um curso de luto e eu fazia o acolhimento dessas mães. Aí eu resolvi fazer psicanálise e quando a gente entra nesse universo, a gente não quer sair, né? Sim, sim, é verdade. E depois eu também fui fazer neuropsicopedagogia para agregar e estamos aí trabalhando. Que maravilha. E é muito bom estar nesse universo da saúde mental. E é algo que é muito importante nos dias atuais, né? A sociedade está doente. E principalmente eu acho que depois da pandemia foi um agravante, né? Sim. A sociedade já estava doente. E depois da pandemia, eu acho que tudo ficou muito mais complicado e ficou mais visível. Certo. Porque antes ficava tudo debaixo do tapete, né? E tudo bem. Mas agora é muito mais visível. Agora a gente vê em crianças, adolescentes, idosos, adultos, em todas as pessoas, em todas as classes sociais, todas as profissões. Então a gente vê em todos. Geralmente algumas pessoas, Ângela, quando decidem, né? Ou optam por alguma profissão específica, seja no direito, seja na psicologia, na saúde em geral, enfim. Geralmente vem de algum trauma, de algo que passou, que faz com que isso gere um impulso e um ânimo para fazer aquilo. Para você, houve isso? Sim. Primeiro, eu passei por uma doença. Eu tive um câncer. E quando eu tive esse câncer, eu não fazia psicanálise, o tratamento, eu fazia pela TCC. Sim. E
fazia terapia pela TCC. E a minha filha falou: mãe, por que você não muda para psicanálise para você descobrir por que você tem esse câncer? Por que você teve esse câncer? Sim, sim. Qual foi o motivo desse câncer? E eu fui fazer psicanálise, né? Fazer as sessões de psicanálise. E nas sessões eu comecei a me descobrir. Certo. E através das sessões eu descobri por que eu fiquei doente, por que eu adoeci. E eu fui casada com uma pessoa que era narcisista. Sim. Né? E tudo cooperou para eu adoecer. Entendi. Então, assim, a saúde mental, ela é fundamental. Principalmente quando a gente convive com uma pessoa narcisista, a gente acaba adoecendo. Sim, claro. E a gente não reconhece. A gente é manipulada, né? Conviver com uma pessoa narcisista é muito complicado. Sim, você não vê que você está sendo manipulado, você não vê o jogo que ele faz com você. Ele te usa, no meu caso, não foi agressão física, nada. Foi só a pressão psicológica mesmo. Então, foi uma situação bem, bem difícil. E a pessoa que se relaciona com alguém que transtorno narcisista, ele acaba, claro, se tornando uma vítima, né? Mas para um dos pontos de quem se relaciona com o narcisista é aquela questão ele acaba se anulando. O narcisista, ele acaba anulando o seu parceiro, a sua parceira. E quando, com o passar do tempo, aquela pessoa já não sabe mais quem ela é, o que ela pensa, o que ela gosta. Por quê? Porque ela foi manipulada. Ela deixou de ser ela e passou a ser a imagem de alguém a qual idealizou. Então, assim, é muito complicado a senhora falando sobre esse transtorno narcisista. Eu acredito que muitas pessoas também que estão em casa nos assistindo passam por esse problema e muitas vezes não sabe como se comportar, não sabe como lidar. Porque ele é vítima dentro de um relacionamento, mas para a sociedade ele é o torturador. Ele é a causa do problema. Ele é o vilão do relacionamento. E a pessoa narcisista, ele acaba sendo a vítima. Olha que inversões de valores. Pois é, você sabe que geralmente, né, no caso, ele foi uma vítima de um relacionamento. Ele foi uma vítima da infância. Porque o narcisista, ele é uma vítima da infância que ele teve. Né? Ele é uma vítima da infância que ele teve. Entendi. Isso vai adoecendo quando ele se torna adulto. Entendi. Então, assim, ele foi uma vítima da infância. E ele se tornou um narcisista. O narcisista, ele nasce narcisista ou ele se transforma ao longo do tempo? Ele se torna narcisista na fase adulta. Mas existe alguma causa específica que faz com que ele seja ou se transforme nesse narcisista? Apesar que é algo inconsciente? É inconsciente. Ele se tornou um narcisista pelo ambiente que ele viveu. Um ambiente desestruturado. Entendi. Completamente desestruturado, sem referencial de pai, sem referencial de mãe. Sim. Completamente desestruturado. Entendi. E é isso que acaba se tornando um narcisista em potencial. Entendi. E assim, a vítima, ela perde mesmo. Ela perde a referência dela. Sim. Né? Foram 39 anos que eu não sabia quem eu era. Sim. Que eu tive que aprender a ser quem eu sou hoje. Né? E assim, eu agradeço a Deus primeiro, né? Claro, claro. E depois a psicanálise que eu aprendi a me descobrir. Eu tive vários conflitos quando eu estava estudando. Muitos conflitos entre eu.
Entendi. E principalmente quando eu fazia as análises, né? Quando eu estava estudando também, porque a gente entra muito em conflitos. Entendi. Mas foi muito bom esses conflitos, porque eu comecei a enxergar. Ângela, voltando ainda dessa questão do narcisismo. Como lidar com uma pessoa narcisista? Talvez seja a dúvida de muitas pessoas que estão em casa nos assistindo. Como lidar? Como lidar? Então, Não só apenas no relacionamento amoroso, mas de amizades, de mães narcisistas, de pais também narcisistas. E é um conflito, é uma questão muito, muito delicada, porque talvez as pessoas não saibam lidar. É bem complicado, né? O narcisista. Eu acabei repetindo um ciclo, né, da minha família. Minha mãe era narcisista. Sim. E eu repeti. Por que que a gente repete? Porque é uma coisa que a gente sabe lidar. Né? Acabei casando com um narcisista, porque o meu inconsciente sabia lidar com o narcisista. Então Entendi. a gente acaba repetindo o ciclo, né? Sim. A gente acaba involuntariamente repetindo que é aquilo que a gente sabe lidar. Entendi. E o narcisista, ele é perfeito para ele. Ele não é doente, ele não tem transtorno, ele é perfeito, ele não precisa de tratamento. Ele não precisa de terapia. E quem é a louca sou eu. Uma inversão de valores. De Completamente. papéis. Entendi. Completamente inversão de valores. E qual conselho que a senhora daria para alguém que é um narcisista? Porque eu acho que é uma situação meio que complicada para quem também se relaciona com o narcisista. Porque talvez essa pessoa que está dentro de um relacionamento narcisista, ele não saiba que essa pessoa é um narcisista. Ele acha que é uma situação comum, acha que é alguma situação do relacionamento e muitas vezes acaba acreditando em mudanças. Muitas vezes corre até para o âmbito da fé, mas no final das contas a vida dessa pessoa não muda. Ela continua de ladeira abaixo, indo em direção ao abismo, e quando percebe, já não tem mais solução. O que a senhora acha sobre isso? Olha, o narcisista, eu posso até falar para ele buscar ajuda, mas ele não vai buscar ajuda. Ele não vai admitir. Sim. Ele não vai buscar ajuda nunca. Agora, a pessoa que convive com o narcisista, ela sim tem que buscar ajuda. Né? Entendi. Ela precisa buscar ajuda. Para ela aprender a lidar com a situação, ela precisa buscar ajuda e cuidar da saúde mental dela. Porque ele não vai admitir que ele é narcisista. Eu não conheço nenhum narcisista que admitiu que é narcisista. Entendi. Eu não conheço nenhum. E a senhora já falou sobre as características do narcisista, claro. São várias, né? A pergunta que não quer calar. A pessoa que é narcisista, existe reversão? Ele pode deixar de ser narcisista? Ou será para sempre narcisista? Ele é um transtorno, né? Ele vai ser sempre narcisista porque ele não deixa de ser narcisista. Entendi. E quando chega esse tempo do narcisista mesmo, a pessoa que tem um transtorno narcisista, eu sei que é difícil, mas quando ele percebe, por exemplo, que ele é um narcisista, há essa possibilidade, e se ele consegue pelo menos fazer algum tratamento, existe algum tratamento para isso? Terapia, por exemplo, ou qualquer outra coisa? Existe a terapia, existe medicação, mas ele não vai admitir. Entendi. Porque o transtorno do narcisista, ele pode usar uma medicação porque ele tem altos e baixos, né? Ele tem momentos que ele tá feliz, tem momentos que ele tá alegre, triste. E a medicação também ajuda, né? Entendi. O transtorno do narcisista e principalmente a terapia. Mas ele não vai admitir que ele tem esse transtorno. É meio que complicado, então. É algo irreversível. É igual as pessoas que fazem parte
poxa, do outro grupo que nós falamos sobre narcisista, enfim, acabou fugindo da minha mente agora. Então, existe algum conselho de uma psicanalista? Como é que a psicanálise vê o narcisista? Qual o olhar da psicanálise? Há algo especial? A psicanálise vê que ele precisa buscar tratamento, né? Uhum. Que ele precisa. Entendi. Mas ele não vai buscar. Não vai. Não tem jeito, não tem solução. Não, ele não vai, é muito difícil. Eu não conheço nenhum. Só se ele tiver alguma coisa, alguma troca, né? Se ele trocar com a pessoa que está oferecendo para ele o tratamento. Se tiver alguma coisa que tenha muito. Que sabe que vale a pena para ele, algum interesse em jogo. Entendi. Porque ele quer jogar. O negócio dele é jogar. Ele é o centro das atenções, é isso? Uhum. Ele é o perfeito, ele é o centro das atenções, ele precisa estar sempre acima do outro para se sentir bem. E ele quer. E se ele tiver um jogo de interesse para fazer terapia, a pessoa, a esposa, ou mãe, alguma coisa falar para ele, você faz a terapia, que eu te dou isso ou eu te dou aquilo. Se for interessante para ele, ele vai. Entendi. Compreendi. Depende da troca. É um jogo de interesses, jogo então. de interesse. Entendi. E qual conselho que a senhora daria para quem está em casa nos assistindo, que está se relacionando com um narcisista, está sofrendo e não sabe o que fazer? Há alguma direção para isso, para essas pessoas? A senhora aconselha, por exemplo, o divórcio? Olha... A fé pode mudar? A fé pode mudar? Olha, O que a senhora acha sobre isso, sobre essa questão? Eu aconselho o afastamento de um narcisista, porque é muito sofrimento a pessoa conviver com um narcisista. Não é fácil. Eu sei. É muito difícil. Eu sei que é complicado. Bom, pessoal, é isso. Nós estamos falando com a nossa querida amiga e psicanalista, neuropsicopedagoga Ângela Domingues, sobre um tema muito importante. E iremos abordar em outro tema, dentro do mesmo tema, né? Falando sobre problemas emocionais. Iremos falar de um tema muito importante, né, Ângela? Sim. Um tema muito sério, que infelizmente é pouco falado sobre isso. A não ser em ocasiões especiais, como datas específicas para tratar desse tema, como por exemplo... o tema suicídio é algo muito sério e existe, acho que é o mês de setembro que fala sobre suicídio, é isso? E após isso já ninguém fala mais, não existe mais campanhas e as pessoas continuam morrendo. As pessoas continuam tendo problemas, né? Porque assim, eu estava uma pesquisa recente, olha que dado impressionante, mais de 700 mil pessoas morrem por ano vítima do suicídio. Olha que coisa séria. E nós, a sociedade, as autoridades, nós profissionais, só falamos isso muitas vezes em datas e meses específicos. Mas quando passa o mês de setembro, quando passa o mês da campanha, as mortes não deixam de existir. Pois é. Continua existindo, pessoas tirando as suas próprias vidas. E aí, famílias que também sofrem com isso. Então, eu acho que nós, como profissionais da saúde, a senhora como profissional da saúde, as autoridades, como pessoas capacitadas para isso, deveria falar mais sobre isso. E não romantizar esse tema que é tão importante. E, dando sequência à minha pergunta, nós entramos agora na questão da saúde mental infantil. A senhora também trabalha muito com crianças. Como é uma criança que chega no seu consultório? Como é que a senhora recebe essas crianças? Como é que a senhora percebe essa dor que essas crianças escondem? Então, a saúde mental das crianças, a criança... Você quer perguntar se criança tem depressão? É isso que você quis dizer. Sobre a depressão. Criança tem depressão, sim. Como que a gente reconhece que essa criança tem depressão?
A gente reconhece pelo ambiente familiar, a estrutura familiar dela, como que desenvolve. Ela começa a ter depressão, pode ser pela estrutura familiar, se o ambiente está doentio, se ela está passando por um enfrentamento de divórcio dos pais, se o ambiente é hostil, Sim. Irmãos brigam, a família não é uma família estruturada, e ali essa criança ela não está estabilizada, ela não se sente segura no ambiente. Pode ser também por falta de afeto, falta de segurança. Então, assim, são vários fatores que essa criança pode desenvolver uma depressão, né? E aí, como que eu vou identificar aonde essa criança desenvolveu, por que essa criança, qual é o fator que essa criança desenvolveu a depressão? Sim. Eu tive uma experiência semana passada no meu consultório. Eu recebi uma criança no meu consultório e eu pedi para ela, eu trabalho muito com desenho, e eu pedi para ela desenhar. Os pais são separados. Sim. E ela passa cada 15 dias com o pai. Certo. E quem levou ela no consultório foi o pai. E o pai e a madrasta. E eu pedi para essa criança desenhar a família, que é um teste. Sim. E depois eu pedi para essa criança desenhar a casa e uma árvore. Mas eu só identifiquei a família, o resto eu não analisei ali no momento. Mas assim, ela desenhou a família. Sim. E ela não desenhou a criança, ela não se desenhou na família. Ela desenhou o pai, a madrasta e a irmã na família do pai. Daí aquilo me chamou tanta atenção, assim, sabe, dessa criança não se vê inserida na família do pai. Sim, sim. Mas assim, eu não falei nada. Eu falei assim, nossa, então ele deve estar inserido na outra família, né? Daí eu pedi para ele desenhar. Então, você desenha para mim a família agora com a tua mãe, as tuas irmãs. Daí eu não falei nada dele porque eu queria saber se ele ia desenhar. Pois ele não desenhou. Ele desenhou só a mãe e as irmãs. Sim. Então, assim, ele não estava inserido nem em uma família e nem na outra. Entendi. Ele não estava inserido em família nenhuma. Entendi. Então, assim, é muito claro a gente ver a criança, como que ela está inserida numa família, como que está o emocional dessa criança. Então, assim, eu sempre analiso a criança, porque ela não vai falar assim, eu tô triste porque os meus pais são separados. É muito difícil uma criança chegar a esse ponto e falar. Sim. É muito difícil a criança falar suas emoções. Aí aquilo que a gente, desculpa de entrar aí, entrei agora num tema, é aquilo que Lacan fala, né? Da questão do silêncio, da linguagem, né? A criança, ela não sabe definir o que é. Não sabe se expressar. Se expressar, né? É bem bacana isso aí. E daí eu peço sempre para ela desenhar, porque quando ela desenha, ela se expressa. E eu consigo analisar. Entendi. E assim, e também brincar. Quando ela está brincando comigo, eu consigo analisar. Então, assim, e as crianças falam, elas pensam que vão no consultório para brincar. Eles pedem, mãe, hoje é dia de brincar com a Ângela. Olha só. Eles acham que vão no consultório para brincar comigo sempre. Entendi. Eles adoram, vão no consultório para brincar comigo. Daí eles levam quebra-cabeça, eles levam um brinquedo favorito. Eu sempre falo para eles escolherem um brinquedo deles para trazer, mas eles acabam brincando com os do consultório. Sim. Mas eles sempre levam para me mostrar e contar a história do brinquedo, quem que deu, como que eles ganharam. Mas assim, eu sempre analiso também com o brinquedo. E ali eu consigo perceber aonde que está, o que está acontecendo com essa criança. Sim. Mas tem criança que se mutila, que a dor dela é tanto
tanto, ela está com uma depressão tão profunda que ela se mutila. Nossa. E já tem de casos de 11 anos. Qual foi um dos casos mais graves que a senhora atendeu? Esse foi um. Esse foi um dos casos? Uma criança de 11 anos que ela se mutilava e ela tentou suicídio 3 vezes. Meu Deus. Caramba. Então já chegou em um estágio muito avançado da doença. E agora, Ângela, assim, a senhora como profissional dessa área, cuida de crianças, entende a linguagem da criança. Os pais, existe algum método, algum sinal que os pais deveriam prestar mais atenção para entender se está havendo algum problema, se aquela e não perceber que é apenas tristeza comum. Como fazer? Como os pais deveriam agir nesse momento? A criança, por exemplo, quando a criança está isolada no canto. Os pais precisam ficar atentos, né? Sim. Quando a criança se isola, falta de apetite, quando ela está muito sozinha. Hoje em dia também tem videogame, aquele Roblox. Aquele videogame tem um jogo que se chama Roblox. Certo. E ali tem muito pedófilos que eles entram no chat. Certo. E eles entram para conversar com as crianças. Essa minha paciente, ela foi abusada por um pedófilo. Ela já estava com depressão em tratamento e o pedófilo abusou virtualmente. Nossa, que Fez difícil. um estrago na vida da menina, assim. E demorou bastante tempo para ela melhorar. E qual o tempo de tratamento para uma criança que passa um trauma desse? Porque assim, eu acredito que, como Freud também, né, ele nos ensina que todo adulto é uma criança do passado, é isso? Tipo, o que nós somos hoje é o que vivemos ou vivíamos no passado. Ou seja, a criança, ela traz esse trauma para a vida de adulto. Sim. E esse trauma molda a vida do adulto? É isso mesmo? Sim. Nós temos a nossa criança interior. Se a gente não resolver, nós vamos ser um adulto com problema. Com certeza. Entendi. E principalmente na área... Foi um abuso, principalmente na área sexual, né? Então, assim, aquilo precisa ser resolvido. Entendi. Ou seja, isso eu acho que é muito comum nas famílias. Abuso de padrasto, né? Isso, padrasto, pais, familiares, até pessoas próximas e que cometem esses crimes. Sim. E muitas vezes, eu não sei, é uma opinião minha, muitas vezes talvez pela condição financeira de uma família, pela humildade, a simplicidade, tem medo de contar isso. Ou por ser o abusador, ele seja alguém da família, um amigo, um parente. Eu acho que há esse silêncio. Eu acho que acontece pelo simples fato de ser alguém próximo. Então, é bem difícil essa situação. E para essas famílias que passam isso, Ângela? Não só a dor de ver os seus filhos, né, sendo abusados, passar por esse trauma, mas para os pais também. Não é fácil. Não é, e principalmente o abusador, ele chantageia, né? Sim, sim. Ele chantageia, se você contar, eu vou fazer alguma coisa com a sua família, né? Sim, sim. Ele faz chantagem, né? E os pais, eles se oprimem. Ele acaba tendo medo, na verdade. Ele não denuncia. Existem muitos casos escondidos, né? Muitos casos. Principalmente essa classe que não tem muita informação, né? Mais simples. Sim. Afastada do conhecimento. É meio difícil, é meio complicado.
Porque eu falo sobre essas coisas porque eu sou pai. E eu sei o quanto dói. Imagine para um pai, para uma mãe, né, se deparar com uma situação dessa. E o nosso papel aqui é falar sobre isso. Falar sobre esses traumas, falar sobre esses acontecimentos que são reais. Sim. E aqui, esse projeto é um projeto que tem como objetivo trazer transparência, como uma verdade é. Como a verdade é de fato. Sem maquiagem, sem filtro. Eu acho que a gente precisa fazer esse papel de comunicadores, né, de alguma forma. A gente está comunicando algo e chamar a atenção da sociedade para isso. Que a dor existe, que o trauma está ali e muitas vezes está perto da gente. E às vezes a gente não consegue perceber. Por exemplo, uma criança, né, que acaba se suicidando, por exemplo. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre essa questão do suicídio na infância e na adolescência. São mais de 20 crianças por cada 100 habitantes. Nossa, é muito, né? É muita coisa. Entre 10 e 20 por cada 100 habitantes. E cadê esses números que não são postos na mídia? Cadê esses números que não são falados nas redes sociais como deveria? Aí eu volto àquela mesma questão de que existe um romantismo sobre essas questões, sobre esses traumas, sobre esses temas importantes. Então, eu fico muito triste com essa situação e muito revoltado, eu confesso. Mas o nosso papel aqui é falar sobre isso de uma forma clara e de forma de alerta também. Sim. Né, para pais, professores, pessoas em geral. É bem difícil, bem complexo. Desculpa, mas isso me deixa um pouco chateado com essa situação. Mas me fala um pouco mais, Ângela, sobre você, sobre o seu trabalho. Vamos falar um pouco mais leve, né, agora, para poder a gente dar sequência a essa conversa que está sendo maravilhosa. Me fala um pouco do seu trabalho, como está sendo, onde você atende, como faz para te encontrar. Me diz aí. Tá bom. Fica um pouco à vontade. Então, eu moro aqui, em Curitiba. Eu moro no litoral. Sim. Lá eu não atendo presencial, trabalho só online. Sim. E eu venho uma vez por semana para Curitiba e eu trabalho no consultório. Já tenho um consultório ali na galeria. Nossa, me deu um branco agora. Acontece. Deu um branco. Na galeria... Gente, me deu um branco agora. Acontece, é normal, tá? É normal, já volta, já a senhora lembra. Eu esqueci a galeria, mas daqui a pouco eu lembro. Acontece. Bem ali no centro. Bem no centro, ali perto da Praça Osório. E lá eu atendo presencial uma vez por semana. Então, assim, lá eu trabalho bastante também com a neuropsicopedagogia. Sim. Trabalho com avaliações, né? Avaliações de autismo, que é o TEA. Sim. TDAH, dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem. E hoje em dia tem vindo bastante também o autismo tardio, que as pessoas já estão vendo que elas, né, se reconhecem que tem alguma coisa diferente e querem ver, querem descobrir, né? E buscam o teste para aprenderem a lidar com a situação, Sim. a lidar com o transtorno, a família. Sim. E sempre depois que eles fazem o teste, que vem o laudo, nossa, a família aprende a lidar, o paciente também, e daí fica tudo mais leve. Entendi. Então, assim, eu sempre aconselho quem tem pautas de autismo, de TDAH, a fazer os testes, porque fica muito mais leve. Entendi. Quando a gente aprende a lidar com o transtorno. Quando a família
aprende a lidar, e quando o paciente também recebe o diagnóstico e ele aceita o diagnóstico e fica tudo mais leve, ele aprende a lidar com ele mesmo. Sim. Ele se reconhece, então fica tudo bem mais leve. Entendi. E o que é, na verdade, assim, um neuropsicopedagogia, é isso? Isso. Qual a área que atua? Qual a função? Com quem vocês trabalham? Qual é a importância disso? Então, a neuropsicopedagogia, nós trabalhamos com a pedagogia, com a neurociência e com a psicologia, com as 3 áreas juntas. Entendi. Eu me especializei na área dos testes, né? Eu faço avaliação, eu trabalho mais com a área de avaliação. Certo. Então, assim, mas tem as pessoas, né, as neuropsicopedagogas que trabalham com o tratamento. Né, com o tratamento do autismo, né, que fazem as terapias para evoluir, para eles melhorar nas suas dificuldades, por exemplo, na área da leitura, para eles melhorar na área de todas as suas dificuldades, ele vai trabalhar. Entendi. Também quando tem... me deu um branco. Hoje nós estamos assim, né? Porque nós estamos tão preocupados, tão chateados com esses temas, que está fugindo da nossa mente a nossa revolta, né? Isso, mas já a gente lembra, não tem problema. E também em todas as áreas da psicopedagogia, tem o tratamento, né? Mas eu gosto mais da área dos testes, então eu foquei na área dos testes. Você se especializou nessa questão. Ô, Ângela, assim, tipo, vamos lá, por exemplo... E que não é fácil. Trabalhar com avaliação, assim, é bem difícil. É bem complicado. Tem que ser bom profissional, tem que ter muito cuidado para... É muita responsabilidade. Sim, sim. Por exemplo, esse diagnóstico tardio, o que significa? O diagnóstico tardio é uma pessoa que ela já tem... ou ela é adulto, ou ela já tem mais, assim... que nem agora eu avaliei uma pessoa de 60 anos, outra de 54, 39. Então, assim, são pessoas de avaliação tardia, né? Que não são crianças. Ah, entendi. Isso é uma avaliação tardia. Que mesmo eles com a idade já, eles querem saber. Ah, entendi. E muitas pessoas convivem com isso, não sabem se tem algum transtorno, não? Sim. Eu avaliei uma família que uma colega pediu para eu avaliar o filho dela para ver por que o filho dela estava com dificuldade. Ele estava indo mal na escola. Entendi. Ele estava indo mal no final do ano passado. Fui dar uma olhada porque ele estava indo mal na escola e eu percebi que ele era dislexo. Ele fazia trocas. E daí falei para ela, ele tem ele tem muitas pautas de autismo. E eu citei assim as pautas, né? Ele é dislexo, ele precisa melhorar, precisa ser avaliado, porque ele tem muitas pautas de autismo. Ele não fala assim comigo. Sim. Ele deve falar pouco em casa. Entendi. E daí ela falou que a outra filha dela de 17 anos tinha pautas mais salientes. Sério? E daí ela foi falar na mesa do jantar que os filhos iam fazer teste. O marido também se propôs. Sim. O marido de 56 anos. E os 3. O presente de Natal deles o ano passado foi o laudo dos 3. Os 3 são autistas. Caramba. Da família. Sério? Meu Deus do céu. O marido dela, agora fazem o quê? Menos de um mês que ele conseguiu diminuir a carga dele horária do trabalho. Sim. Para ficar em casa com os filhos. Tá trabalhando só meio período, porque os filhos são autistas. Imagina a dificuldade para uma família, né? Nossa, é um transtorno, pessoas, viu? Porque ter pessoas assim na... Nossa. É difícil? Sim, claro. Não é fácil. Os autistas, eles pensam diferente, né? Sim. O cérebro, ele funciona de uma maneira diferente.
Não é que eles pensam diferente, é que o cérebro funciona de uma maneira diferente. Mas eles não são diferentes da gente, só o cérebro deles funciona de uma maneira diferente. Mas eles são muito inteligentes. Porque existe um mito, né, de, por exemplo, algumas pessoas... eu acho que é uma questão cultural. É uma construção cultural, né? A gente estava até falando em off sobre essas questões que muitas vezes nós nos moldamos ao longo do tempo por causa das questões culturais. Quando percebemos, já somos moldados, já não somos mais quem somos. Sim. Somos personagens, né, que fomos moldados ao longo da história. E tem essa questão, né? A pessoa que tem autismo, ela não é inteligente. Mas existe 3 tipos de autismo, é isso? Sim. Quais são eles? Tem o nível 1, nível 2 e nível 3. Quais são as dificuldades, assim, que você poderia falar para a diferença de um para outro? O nível 1 é assim, tem poucas dificuldades, né? Que a gente fala poucas, que não é. Sim, sim. Porque a pessoa com TEA, tudo é dificuldade. É social, é mais social. O nível 1 é mais social. O nível 2, ele tem dificuldade um pouco mais. Pode ser social, algumas dificuldades motora, algumas dificuldades... Ele tem mais algumas coisas, assim, em nível de sensibilidade, sensorial. E o nível 3, daí pode ser fala, motora. Sim. Vai complicando. Entendi. E assim, Ângela, outra coisa aqui que eu tava lembrando, né? E, por exemplo, estamos falando aqui sobre a questão de diagnóstico tardio e tal. E aí a gente entra no âmbito de que hoje se fala muito em TEA, né, TDAH, autismo. E todos hoje se transformaram, ou alguém tem algum tipo de complexo nele ou na família. Virou modinha isso ou não? Porque assim, a gente ouve muito falar sobre essas questões, né? Hoje tal pessoa é autismo, descobri que meu filho é autismo, tem TDAH, até adultos, pessoas adultas também. Virou uma moda? Como fazer para poder ter esse diagnóstico real? Olha, então, assim, tá um pouco banalizado, sabe? Sim, sim. Tá um pouco banalizado. Ontem eu vi até eu até compartilhei na minha página ontem sobre uma reportagem que o Dr. Paulo Liberalesco, ele compartilhou, as pessoas fazendo chá de revelação para ver se o filho tinha TDAH ou autismo. Veja se pode uma coisa dessa. Tava tendo foi uma reportagem que apareceu no jornal. Eu achei um absurdo isso. Um absurdo. É um transtorno. É um transtorno. E eles fazendo chá de revelação se o filho ia ter TDAH ou autismo. Olha que absurdo. Olha o nível que chegou. Olha o nível que chegou, né? A sociedade é difícil, né? Estão banalizando um transtorno. Um problema sério. Um problema muito sério. E que muitas pessoas sofrem, famílias sofrem com esses problemas, né? Olha como se fosse uma coisa boa. É um transtorno. Virou uma modinha, então? Mas assim, hoje se fala mais porque a gente tem acesso aos testes, né? A investigação, coisa que não tinha antes. Entendi. Antes não tinha acesso à investigação. Hoje há uma facilidade, né, no diagnóstico. Hoje nós temos mais especialistas. E mesmo assim, muitos profissionais erram. Erram. Tem muitos casos de pessoas que receberam diagnósticos errados, né? Seja positivo ou negativo. Eu acho que... Você não acha que existem muitos profissionais que deveriam ser profissional? Existem. Por quê? Porque é muita responsabilidade. Eu uso vários instrumentos. Tanto para TDAH como para TEA, eu uso vários instrumentos para eu ter certeza. Para eu ter certeza. Entendi. Porque eu preciso ter certeza.
E fora o que eu faço, e os testes eu sempre faço em nível quantitativo e qualitativo. Eu sempre faço observação com o paciente, entrevista, porque eu preciso ter certeza. E tem que ter calma para dar um diagnóstico. É. Para que não venha trazer complicações. Porque assim, eu acredito assim, por exemplo, não só no caso do TDAH, do autismo, mas eu entro também no campo da depressão, da ansiedade. Inclusive, eu coloquei uma frase no Instagram esses dias, que não se prega a cura da depressão. Quando você prega a cura da depressão, você aprisiona e mata quem está doente. Porque que cria uma expectativa. E não há cura da depressão, há tratamento. É diferente. Quando você prega uma cura, você cria expectativa, você cria emoção nas pessoas e cria uma situação em que essa pessoa ela passa a ter esperanças. Só que com o passar dos anos, com o passar do tempo, ela percebe que não há solução. Ela continua estacionada no mesmo lugar. Então, a depressão passa a ser algo melancólico também. Ou seja, traz um desânimo, traz uma tristeza muito grande. A pessoa passa a entender que é incapaz. Que com todo mundo funciona, mas comigo não funciona. Então, olha a gravidade disso. Tudo por questões profissionais. Por muitos profissionais que deveria ter o cuidado, né, pela profissão, porque está lidando com vidas, lidando com famílias, lidando com pessoas que está sofrendo muito. Sim. O que a senhora pensa sobre isso? Então, qual a sua opinião sobre essa questão? A depressão é uma doença muito séria. É um transtorno também, né? Um transtorno depressivo. E confundem, muitas pessoas confundem, né, a ansiedade com a depressão. Né? A crise da ansiedade com a depressão. Né? A depressão é um transtorno e hoje tem a depressão maior, que é a depressão mais séria. Sim. Que a gente fala, né, que a depressão maior é o caso mais grave de depressão e precisa-se de medicação, ser acompanhada com um psiquiatra. Quando eu recebo esse caso de depressão maior no meu consultório, porque a gente faz uma avaliação com o paciente e se ele está nesse caso, eu não atendo se ele não for acompanhado com um psiquiatra, porque daí é muito risco. Ele tem risco de tirar a própria vida, né? Sim, claro. E é muito arriscado. Então, assim, ele precisa ser acompanhado com um psiquiatra também. E até mesmo uma criança, quando ela chega assim, porque tem criança também que chega com caso de depressão profunda, depressão maior que a gente recebe. Sim. Ela também precisa ser acompanhada pelo psiquiatra. Ou seja, criança também adoece. E morre. Se não cuidar, se a família não tomar esses cuidados. É por isso que eu volto ao mesmo ponto de que deveria haver mais um investimento na educação para falar sobre esses temas, porque deveria haver mais preocupação das autoridades quanto a esses temas, e é uma coisa que a gente não vê. E enquanto isso, pessoas estão doentes, pessoas estão adoecendo, famílias estão sofrendo. É meio complicado. É muito complicado. Eles não falam. Falar nisso, hoje é o dia o dia que nós fazemos campanha, né? É o dia oficial, dia 12. Opa! Hoje é dia 10, né? Isso dia 10. Dia oficial de campanha do suicídio. Pois é. É complicado. Só lembro no dia do mês de setembro, né? Que se fala em suicídio, que não se fala propriamente na palavra suicídio, porque senão vai incentivar, né? Mas não tá certo.
A gente Que eu acho que é uma grande falar. bobagem isso, né? Precisa falar. Precisa falar. Pois é. A gente precisa falar sobre o tema. Precisa falar, precisa fazer campanha. E o que não é feito, né? Sim. Só no mês de setembro, infelizmente. É meio difícil. Ângela, como a psicanálise entende a criança? Na sua visão, como a psicanálise entende? Qual o olhar da psicanálise para uma criança? Então, a gente entende a criança no brincar mesmo. A senhora falou isso, né? Sobre essa questão aí. A gente entende a criança no brincar. É a maneira mais fácil de compreender. De compreender a criança. É no brincar. A Mary Clay, que era especialista nisso. A Melanie Clay. A técnica da Melanie Clay. Como seria? Como é que funciona a técnica da... É o brincar com a criança. Brincar. A gente vai brincar e vai avaliar. Porque quando você está brincando com a criança, você está avaliando e ao mesmo tempo você está conversando. E ela vai falar. Mesmo em silêncio. Através de gestos, é isso também? Através do brincar? Do brincar, dos gestos, do olhar. E às vezes ela fala. O papai ou a mamãe faz assim, não faz. Ela vai fazer um gesto de brigar, um gesto, sabe? Ela vai demonstrar. Caramba, que legal isso. Ou seja, é uma linguagem... É a linguagem. Da criança. Que legal, muito bom. Muito bom. E bullying? Falar sobre bullying. Qual o perigo do bullying na escola para essas crianças? O bullying pode fazer um estrago. Ele pode matar a criança. Porque o bullying, a criança está sendo reprimida. Pode ser dentro da própria casa. Sim. Ela está sendo reprimida ou pode ser dentro da própria casa, reprimida ou excluída, ou dentro da escola. Entendi. Então, tem que ter uma investigação da família e da escola para ver aonde que está sendo a causa do bullying. Se é na escola ou se é em casa. Então, quer dizer, Ângela, que o bullying, quando a gente fala sobre bullying, geralmente é na escola, né, crianças e tal. Mas isso pode atingir em casa, trabalho. Como é que funciona assim? Então, a criança, ela pode estar sendo excluída em casa por um irmão. Sim. Pela própria mãe, pelo próprio pai. Pode estar tirando sarro de alguma situação. Ela pode estar sofrendo bullying até pela família. Ou na escola. Pode estar sendo ridicularizado dentro da escola. Entendi. Quais os perigos do bullying? O bullying pode levar ao suicídio também? Pode levar ao suicídio. É um massacre emocional na criança, né? E esses dias eu estava ouvindo uma reportagem, né? Ela é um gatilho, na verdade. Exatamente. Olha que coisa séria, Ângela. Essa semana passou uma reportagem de uma criança de 11 anos que foi espancada. Eu vi. Você viu isso? Que foi espancada pelos colegas da escola. Eu vi. E após um tempo, essa criança veio a falecer. Eu vi. Olha que coisa absurda. Que a sociedade está lidando. Muitas vezes nós, como pais, manda, né, leva os filhos para a escola porque de alguma forma acredita na segurança, né, dos filhos na escola. E tudo isso está... E a gente não entende ou não percebe que muitas coisas podem estar acontecendo ali. Na escola. E as crianças muitas vezes não falam. É difícil. Muito difícil. Como lidar com isso? O que a senhora pensa sobre essa questão? A sua opinião. Como deveria... Sobre essa questão de violência na escola, entre alunos também... Tudo isso também está relacionado à parte emocional? Como é o comportamento, como a psicanálise vê isso, acionar a sua opinião dessas crianças que fazem bullying umas com as outras e chega até o ponto de agredir outros colegas de escola? Eu vejo que é uma falta de limite, assim. Sim.
É uma falta de limite, o modelo da família, sabe? Ela vai se expressar na escola pelo modelo também, Sim. que ela tem em casa. Porque a criança, ela é um modelo. A criança é o modelo do que ela tem em casa, ela vai ser na escola. Então, a criança, ela é representada pelo que os pais são? É isso? Eu acredito. A violência começa em casa? Começa. Por exemplo, como? Se ela vê o pai ou a mãe, o pai agredindo a mãe, ela vai ela vai se tornar uma criança violenta. Entendi. Nossa. Isso Difícil. é muito triste. Sim, sim. Isso é muito triste mesmo. É muita... Se ela vê o pai ou a mãe jogando lixo na rua, ela vai jogar também. Ou seja, aí é como você está falando, né? Frisando bem, com muita firmeza. Ou seja, os pais precisam tomar um pouco de cuidado. Porque a criança está ali, está observando cada passo, cada gesto, cada palavra dos pais. E isso e essas crianças acabam levando para suas próprias vidas. Os seus comportamentos muitas vezes são motivados pelo que os pais, pelo que vê em casa, pelos pais, brigas, confusões. Nossa, é tão difícil essa situação, é tão complicada essa situação, que muitas vezes faltam palavras. Se ela vê o pai ou a mãe falando palavrão, ela vai levar isso para a escola também. Se vê o pai ou a mãe derrubando, riscando um patrimônio na rua, ela vai fazer o mesmo. É o modelo que ela tem em casa. Entendi, compreendi. E essa questão aí a gente também pode entrar também na questão do âmbito religioso. Qual o papel da igreja? Como é que a senhora vê que a igreja deveria agir nessa questão? Há esse poder da igreja? Há autoridade para isso? A igreja deveria ser mais presente na vida dessas famílias, acompanhar de perto? O que a senhora pensa sobre isso? Qual é a sua opinião sobre isso? A igreja, o papel da igreja é a fé. A fé não, a religiosidade, né? Ela vai falar sobre a espiritualidade, ela vai ensinar o caminho para as famílias e para a criança. Esse é o papel da igreja. Né? A família é a educação ali da família. O pai e a mãe cuidam dos filhos. Ali, né? E a escola é a educação. Então, assim, é os três. Entendi. Um precisa do outro. Né? Tudo em conjunto. Mas a senhora não acha que falta um pouco mais da igreja, da religião? Porque, assim, eu acredito, por exemplo, que a religião, ela é venenosa, mas ela gera bons princípios. E quando a gente sabe lidar com a religião, ou quando nós sabemos usar a religião, isso gera também um impacto muito positivo. E na minha humilde opinião, eu acho que a igreja perdeu essa essência do cuidado das famílias. O que a senhora pensa sobre essa questão? Eu tenho a senhora como cristã... Tem um versículo, né, que fala assim, ó, ensina a criança no caminho que deve andar. Isso é para os pais, né? E o que os pais têm que fazer? Levar as crianças para a igreja, né? Os pais têm que ensinar as crianças a irem para a igreja. Né? Porque lá eles vão aprender o caminho. E a função da igreja é o quê? Ensinar o caminho que a criança tem que seguir. Tem que andar, né? Esse é o papel da igreja. Entendi. A igreja... ao olhar para a igreja hoje, eu olho para a igreja com um olhar de muita desconfiança. Eu nasci no Evangelho,
Não nasci assim no evangelho, mas já faz muitos anos que eu convivo na igreja e vivi momentos bons, momentos ruins, acompanhei muitas coisas na igreja e analiso que a igreja deveria participar mais da sociedade e não viver em um mundo isolado. Sabe? Porque a igreja se isolou. Isso é verdade. A igreja, ela vive para ela canta para ela busca para ela se organiza para ela, ou seja, ela cresce de fora para dentro. Isso eu concordo. E acaba esquecendo de cumprir o seu papel na sociedade. A igreja, ela deveria se sentir responsável por uma sociedade mais moralista, ou uma sociedade muito mais moral, e se preocupar com essas questões. Eu acho que a igreja se afastou do público, vamos dizer assim, né? Do público, dos membros, e deveria haver essa união, Ângela. Ela está bem individualista, né? Eu penso que ela está bem individualista, a igreja. Sim. Muito difícil. Muito complicado. E a gente acaba sofrendo, né? Sim. Nós como cristãos, quem não cristão, nós deveríamos... Nós não. Os líderes, né? Os líderes religiosos deveriam olhar mais para as famílias. E a gente acaba se afastando, porque a gente não concorda com muita coisa, né? Sim, com muita coisa. É verdade. É verdade. Então, Ângela, voltando a... É porque assim, o assunto tá tão bom, sabe? Tá tão fluindo que muitas vezes a gente acaba indo por outros campos, por outros caminhos, mas a gente acaba retornando para falar sobre o tema que nós estamos abordando, sobre a infância silenciosa e dos perigos que as famílias sofrem, passam com esses adolescentes, com essas crianças. Existe algum... Eu já fiz essa pergunta e vou reformular com mais cuidado. Por exemplo, há, de alguma forma, um modo mais simples de perceber que a criança não está bem? Mesmo ela sorrindo, mesmo ela brincando, existe essa percepção? O que a senhora aconselharia para os pais que estão em casa nos assistindo? Então, existe. Ela vai, de alguma maneira, ela vai diminuir o apetite, aquilo que eu falei. Ela vai se isolar. Sim. Ela não vai querer se misturar com outras crianças. Ela vai ficar mais triste, apática. Ela não vai querer ter uma vida normal. Ela não vai se sentir bem para ter uma vida normal. Ela vai se sentir muito triste. Entendi. Ela não consegue ser feliz, demonstrar alegria. Entendi. Ela vai se demonstrar triste. E os pais precisam prestar atenção nisso. Precisa prestar atenção. Se a criança está assim, nesse nível de tristeza, falta de apetite, não querendo brincar, querendo se isolar, é uma fase bem preocupante. É um sinal de alerta. Sim, tem que buscar ajuda. Aqui também tem essa questão, né, eu acho, a minha opinião, eu acho que ainda há um preconceito muito grande contra a terapia. Muito. E as pessoas não sabem o quanto isso é importante, né? Muito. Quanto isso é valioso e quanto isso muda a vida das pessoas. Como é importante. Como é importante fazer terapia. Há diferença da terapia infantil para a terapia adulta? Ou isso vai de profissional para profissional? Alguém que se especializa mais em adultos, outros se especializa mais, como a senhora, na questão emocional infantil? É um pouco diferente, as abordagens são diferentes, né? Adolescente, crianças, adultos. Sim. São abordagens um pouco diferentes. Entendi. Porque o jeito que eu
que eu faço com criança, não vou fazer com adulto, né? Com adolescente também não vou fazer com adulto. São técnicas diferentes que a gente usa. Entendi. Ou seja, não tem que ser específico. Você acha que tem que se dedicar o terapeuta, né, o profissional da saúde emocional, ele deve se especializar mais, escolher uma área, ou ele pode atender todos de uma forma específica, né, de uma forma que possa atender com qualidade a crianças, jovens e adultos? Ou ele precisa se especializar em uma área, o terapeuta? Adultos ou crianças? Se ele achar que ele consegue trabalhar com adultos e crianças, ele pode. Mas se ele achar que ele... Né, eu trabalhei a vida inteira com criança. Sim. A vida inteira com criança. Porque eu fui professora. O ano passado que eu fiz a transição para trabalhar só com a psicanálise e com a neuropsicopedagogia. Sim. Mas eu trabalhei a vida inteira com criança, então não ia ser diferente trabalhar com crianças e adolescentes. Mas eu trabalho com adultos também. Eu me sinto super preparada para trabalhar com adultos. A senhora atende os dois públicos? Atendo os dois públicos. 3, né? Adulto, crianças e adolescentes. Adolescentes. Qual que é o mais difícil? Não é. Existe essa questão ou não? É difícil mesmo atender adolescentes? Não é difícil, mas assim, para entrar no universo deles online, eu acho mais trabalhoso. Que eu atendo online também, né? Entendi. Então, assim, no universo deles online é mais trabalhoso, mas não que seja mais difícil. Entendi. Mas não que seja mais difícil, mas é mais trabalhoso. E você falou na questão online. A terapia online funciona? Super funciona. As pessoas têm essas questões, né? Mas será que funciona a terapia online? Ou presencial é melhor? Olha, eu trabalho online como se o paciente estivesse na minha frente. E eles também. Sim. Entendi. Eles se sentem tão confortáveis como se eles estivessem na minha frente. Bem à vontade. Bem à vontade. É muito bom. Porque adolescente já é do adolescente, né? Uma cabeça meio que complicada, um pensamento, não sei, meio difícil de compreender. O adolescente está sempre com sono. Sério? Tem essa dificuldade? Eles estão sempre com sono. Qual os casos mais curiosos que a senhora encontrou lá no seu consultório, que a senhora atendeu? De jovens ou crianças, assim? Existe algum caso específico, assim? Não. Assim, os adolescentes estão sempre com sono. Só essa aqui. Estou com sono. Estou cansado. Estou com sono. Os adolescentes estão sempre com sono. Mas eles se dedicam na terapia, prestam bem atenção? Super evolui, falam. Muito bom. Eles têm preguiça de começar, mas daí vão embora. E geralmente uma terapia depende quanto tempo mais ou menos assim, na psicanálise, por exemplo, de terapia? Existe um tempo determinado na psicanálise? Como a psicanálise vê essa questão do tempo? Porque o que a gente ouve mais, a gente como profissional, né? O que a gente ouve? Que demora muito a terapia. Mas por que demora? Por que as pessoas fazem esse questionamento? Terapia demora ou isso depende muito do paciente? Olha, eu acho assim que terapia é para a vida toda. Não tem essa de levar alta. Eu faço terapia. A gente não tem que ficar sem terapia. O terapeuta faz terapia também, né? Sim. Sempre. Precisa fazer? Precisa. É algo que nos ajuda bastante. Nossa, né? A gente tem as nossas questões, a gente tem as questões dos nossos pacientes, a gente precisa fazer terapia. E terapia é para a vida toda. Entendi. Tem que fazer terapia. Não tem alta. Sempre vai ter uma questão nova para tratar. Sim. É que eles, na verdade, eu acho que muitas pessoas que fazem a terapia, eles já chegam
com pressa de receber o diagnóstico e talvez tratá-los. Eu acho que eles não entendem que o quanto a terapia é fundamental, né? Quanto mais terapia, melhor para o profissional, porque ele irá descobrir uma linguagem, né, do seu paciente, uma linguagem muitas vezes silenciosa. E é só através de bastante terapia, né, bastante sessões, melhor dizendo, que o profissional ele consegue fazer um mapeamento, né, e trazer um diagnóstico correto para o paciente. A senhora já atendeu muito a gente assim que foi rápido ou não? Eles desistem logo ou não? Continuam? Eu já atendi uma bem rápido, mas bem rápido mesmo. Sim. Ela estava com um luto, fazia 2 anos que ela não... a mãe dela tinha falecido. Nossa, foi um caso inédito até. E ela estava com problema com o casamento dela. Sim. E ela resolveu muito rápido. Na primeira sessão, a gente falou sobre a mãe. Ela falou bastante sobre a mãe. E eu só fiz a escuta. Entendi. Ela foi, naquela semana, ela foi no cemitério. Ela levou flores para a mãe dela. Ela sentou no chão e conversou com a mãe. E ela que cuidou da mãe quando a mãe adoeceu. E ela falou para a mãe que se tivesse ficado alguma coisa que ela não tinha falado, ela estava pedindo desculpa para a mãe e conversou um bom tempo com a mãe. Ela disse que a partir daquele momento ela entregou o luto. Caramba! Então, assim, foi um luto muito bem resolvido. Eu nunca vi, sabe? Sim. Ser tão rápido. E a questão do marido... o marido mora em outra cidade. E ele vinha muito de vez em quando. Entendi. Muito de vez em quando, assim, cada 3, 4 meses. E não tinha envolvimento nenhum com ela, assim. Tava, assim, um relacionamento totalmente fechado. Totalmente fechado, só que ela não via que estava fechado. Entendi. E quando ela falou sobre o assunto, ela viu que estava fechado. Ela resolveu também. Nossa, que legal. Foi muito rápido, assim, foi várias sessões, assim, umas 5 sessões, ela viu, ela conseguiu identificar, ela precisou identificar. Isso é muito prazeroso para um profissional. É muito, muito, muito. Isso é muito legal, né? Porque a gente percebe que a partir de ali nós temos um ex-paciente. Claro que com picos, né? Que isso também faz parte, né, dos problemas emocionais das nossas vidas, mas como a senhora bem frisou, é importante manter a terapia. E ela optou em se afastar por um tempo e daqui a um tempo voltar. Mas ela sabe, ela já identificou, ela conseguiu identificar, ela conseguiu entregar o luto, sabe? Isso é um avanço. Sim, verdade. É bem legal. E essa questão do luto, Ângela, o que é um luto, na verdade? Para quem está em casa nos assistindo, o que é um luto? Como a psicanálise explica essa questão do luto? Como a psicologia explica o luto? O luto é somente as pessoas que vivem a perda do ente querido? Esse é o luto? Ou existe luto em outros aspectos, em outras áreas? Existe. Como é que funciona isso? Existe o luto que você perde um ente querido, propriamente dito. O luto de um divórcio, de uma separação, de uma pessoa que você gosta, de um relacionamento. O luto de um animalzinho que você perdeu. O luto do que mais? De um animal, de um relacionamento, de uma amizade que se acabou. De um trabalho profissional que você foi demitido. Esses são os lutos que existem. Quando encerra um ciclo.
Entendi. Né? Que traz aquela dor, aquele sofrimento. São esses tipos de luto. E cada um tem seu tempo. Assim, o luto não tem um prazo. Você vai sofrer por 2 anos, por 3 anos. Sim. Cada um vai viver o seu luto. Cada um tem o seu prazo, né? Para viver esse luto. Então, assim, não é um prazo determinado para todo mundo. E o luto é importante, de alguma forma? Muito importante. Se a pessoa não viver esse luto, ela vai ter problemas. Ela precisa passar pelo luto. Sim, sim. É bem interessante, né? Ou seja, o luto é uma perda de algo muito importante. Algo que a gente admira muito, seja pessoa, algo que a gente gosta, seja um animal, seja um trabalho, né? É uma perda significativa. Significativa, isso mesmo. Bem bacana. E como tratar o luto? É rápido, não é? O que a senhora acha para dizer sobre a questão do luto? O luto tem um tempo específico? A terapia é igual a quem luta por transtornos emocionais? Como é que é? Ou é algo passageiro? É algo rápido? Não é rápido. Luto é um processo doloroso. O luto para o paciente é um processo doloroso. Entendi. E é um processo, cada um tem o seu tempo, né? É aquilo que eu falei. Sim, sim, é verdade. Mas é um processo doloroso para o paciente porque ele só vai falar da dor. Ele vai falar só sobre a dor. Daí ele tem que falar sobre as etapas ali que vai tirar as coisas do enlutado, da pessoa que morreu. Sim, sim. Né? Tudo vai trazer sofrimento. E muitas pessoas, né, vivem o luto, né? Vivem o luto. E eu acredito que tem pessoas que não querem sair do luto, né? Preferem viver na dor, no sofrimento, na angústia, nas lembranças, né, de algo que perdeu, como um relacionamento, um casamento. É a negação, né? Essa questão aí é bem importante relatar, né? Então, é importante que as pessoas procurem ajuda de um profissional, né? De um profissional de saúde, um profissional sério, porque o que a gente precisa, profissionais sérios, e não profissionais que carreguem apenas um título, né? Precisa ter conhecimento. Agora, para trabalhar com luto, tem que ser um especialista em luto, porque não é todo mundo que consegue trabalhar com luto. Entendi. Porque é algo mais específico? E é um processo bem doloroso. Eu acho que é por conta também da questão que há uma confusão de sentimentos ali, né? Não sei se a pessoa não sabe se ela está com ansiedade, a pessoa não sabe se ela está depressiva, ela não sabe se é apenas tristeza. E aí entra essa questão que a senhora falou. O bom profissional para identificar esse luto, né? Precisa. Verdade. Bom, pessoal, estamos aqui conversando com Ângela Domingues, psicanalista e neuropsicopedagoga, que faz um trabalho muito bom, né? Um trabalho muito importante para muitas pessoas, para muitas crianças, jovens e adolescentes, adultos também, né? Trabalha com diagnóstico tardio, né? Que acabamos falando um pouco sobre isso. E para você que está em casa nos assistindo, por favor, né? Clica aí, dá seu like, segue a gente aí, compartilha para mais pessoas, que semana que vem tem mais pessoas, né? Teremos mais convidados aqui, iremos abordar temas importantes, né? Temas fortes, como eu disse, sem filtro, falando a verdade, trazendo sinceridade nas pautas, porque é o que falta. Sim. E não trazer aquilo que as pessoas querem ouvir, né? E de alguma forma romantizar os problemas. Então, eu quero dizer que, mais uma vez, quero agradecer quem está em casa nos assistindo, né? E quem vai nos assistir. Obrigado pelo carinho, por estar nos acompanhando. E já nós estamos finalizando esse trabalho. Só uma coisa. Galeria Tijucas. Agora ela lembrou, tá, pessoal? Deu tempo ainda. Deu tempo, tá, pessoal? Galeria Tijucas é o consultório da psicanalista Ângela.
Você que está precisando, né? Você que está, de repente, passando por um problema emocional, seja o luto, seja a dor, alguma dor, algum sentimento, né, de perda, né? E está precisando de um acompanhamento, conversar com alguém, procura a nossa querida Ângela. E a minha página também. Pode falar, Ângela, a sua página. A minha página é @AngelaPsicanalista e Neuropsi. Que faz um trabalho sensacional, tá? Essa pessoa aqui foi uma pessoa muito importante que me ajudou muito nos momentos mais difíceis, né? E essa questão do profissional, muitas vezes o profissional não precisa falar muito, ele só precisa compreender. Ouvir e direcionar, né? É isso que faz a diferença na vida, faz a diferença dos bons e dos ruins. Então, a Ângela foi uma pessoa muito importante e eu, repito, não poderia deixar de reestrear esse trabalho sem convidá-la primeiro para vir aqui, primeiro como uma forma de agradecimento, né, de gratidão, e segundo, pelo profissionalismo que ela tem e o trabalho maravilhoso que ela faz. Então, para você, repito, vai nas redes sociais da Ângela, procura por ela lá, segue ela nas redes sociais, tá? Ângela Domingues. Não. Ângela Psicanalista e Neuropsi. Ângela Psicanalista e Neuropsi, certo? Então, procura a Ângela lá e bate um papo com ela. Eu tenho certeza que as suas vidas vão mudar muito, porque é uma grande profissional. Ângela, nós estamos encerrando o nosso podcast. Quero muito te agradecer, tá? Por aceitar. Você que corre muito, difícil encontrar essa mulher, mas ela se dispôs a estar aqui com a gente. Então eu estou muito feliz, muito grato a você, né? Que Deus continue abençoando a sua vida e que as portas estão abertas para mais oportunidade. Beleza? E eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Foi muito, muito bom estar aqui com você. E também foi um prazer estar aqui. E agradeço de coração, né? Foi um prazer. E qual a mensagem que a senhora tem para as pessoas que estão em casa sobre pais, crianças? Qual a mensagem que a senhora quiser passar para as pessoas? Fique à vontade, tá? Aquilo que a senhora quer passar para as pessoas. Então, eu passo para as pessoas que cuidem dos seus filhos, estejam em alerta, preste bastante atenção nos gatilhos, se seu filho anda se mutilando, se ele anda quieto, abatido. E assim, ele não vai se mutilar num lugar que você possa ver. Ele vai se mutilar em lugar que você não vê. Sabe? Em lugar que fica bem coberto. Então, preste muita atenção. Preste muita atenção, fique atento. O seu filho é uma joia preciosa. Ele é tudo para você. Então, vigia. E é isso que eu falo para vocês de coração. É isso aí, pessoal. Aí está a Ângela Domingues, né? Psicanalista, neuropsicopedagoga, grande profissional. E nós estamos encerrando esse trabalho, essa live. Mas antes eu quero chamar a sua atenção para você que está em casa, para você que é pai, mãe, né? Parente. E fique atentos, como a Ângela bem disse, aos sinais de seus filhos. Porque muitas vezes o sorriso, a alegria momentânea de uma criança esconde uma dor profunda. Uma dor que machuca, uma alma que está sofrendo e que, quando isso não é diagnosticado com antecedência, pode levar a um passo muito maior, a depressão e, consequentemente, o suicídio. Nós precisamos demistificar que criança é feliz. O contexto da criança é felicidade. Criança também adoece, também morre, e é isso que nós precisamos ficarmos atentos, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana. Um grande abraço. Se inscreve no nosso canal. Valeu? Tchau, tchau. Obrigado, Ângela. Obrigada. Boa noite.